eu sou a professora Marcela e neste vídeo eu vou comentar um pouco sobre como fazer um resumo. Existem vários tipos de resumo. Eu nem vou falar sobre os tipos de resumo porque eu fiz algumas anotações nas nossas notas de aula. Eu vou falar mais dos itens básicos de um resumo. Existem 6 itens básicos no resumo. Ou seja, para você elaborar um bom resumo, a gente precisa trabalhar 6 itens básicos. Antes de descrever quais são esses itens, eu queria falar uma coisa e deixar isso bem determinada, que para a gente fazer um resumo, essa tarefa tem que ser feita como a última tarefa do seu trabalho científico. Por quê? Porque a gente precisa dar no nosso resumo uma visão geral e global do nosso trabalho. Então a gente precisa saber qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim do nosso trabalho, para que a gente consiga fazer um resumo disso, né? uma elaboração pequena, direta e sucinta de todo o seu trabalho, para que a gente possa colocar isso no resumo. Então o resumo tem que ser a última coisa a ser elaborada no seu trabalho. Quais são os itens básicos de qualquer tipo de resumo? O que ele precisa ter? A primeira coisa é o tema. Quando eu vou fazer o meu trabalho, eu tenho um tema e alguns temas secundários. No resumo tem que aparecer exatamente qual é o tema principal. E como é um resumo, só precisa ter os itens principais. Então, os temas secundários não precisam aparecer no resumo. E se a gente for seguir a norma da ABNT sobre resumos, os resumos têm uma quantidade finita de palavras que a gente pode utilizar. Então é interessante a gente cortar o máximo de gordura do resumo, só colocando os itens principais. Então o tema principal tem que aparecer no nosso resumo. Depois que a gente coloca o nosso tema principal, a gente precisa colocar a justificativa, ou seja, o porquê esse tema foi escolhido. Então precisa estar muito claro, de uma forma muito sucinta e muito direta no nosso resumo, a justificativa do tema escolhido. Depois a gente precisa dizer o porquê, né, o objetivo desse tema escolhido. Então a gente precisa dizer o que a gente vai fazer com esse tema, o objetivo do tema escolhido. Depois disso, a gente precisa dizer como foi feito, a gente precisa dizer qual foi a metodologia utilizada a partir do tema para a gente conseguir alcançar o objetivo. Então, a metodologia vai nos dizer como você pretendeu alcançar o objetivo do seu tema. E, por fim, você vai dizer os resultados e as conclusões, ou seja, se você alcançou ou não e qual foi a conclusão, alcançou ou não o seu objetivo e qual foi a conclusão tirada. E por último, depois que você faz toda essa síntese geral do seu trabalho, você precisa colocar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? São aqueles tópicos essenciais do seu trabalho. Ele que vai descrever em palavras o seu trabalho. Então as palavras-chave são um conjunto de palavras, no mínimo 3 e no máximo 5, separadas por ponto final, que vão dar aquela visão pontual e geral do seu trabalho. Então, os itens primordiais de um resumo são o tema principal do trabalho, a justificativa da escolha do tema, o objetivo que você vai fazer com esse tema, a metodologia, como você vai alcançar esse objetivo e depois quais são os resultados e as conclusões, ou seja, se você alcançou ou não e qual foi a conclusão que você tirou disso. E por final, as palavras-chave, que são aqueles tópicos que vão dar uma visão geral do seu trabalho. Eu separei aqui pra gente um exemplo para a gente perceber como um bom resumo nos dá uma visão geral do trabalho e bem determinada. Eu escolhi um resumo que nem é da minha área, um resumo de biologia, para a gente perceber que não precisa entender de todos os elementos que estão presentes no trabalho, para que a gente consiga perceber, quando o resumo é bem feito, né? Para que a gente consiga perceber qual é o tema do trabalho, o começo, o meio e fim. Vou ler o resumo para vocês.
Os nematóides de galha estão entre as principais pragas do cafeeiro no Brasil. Na região geoeconômica de Marília, São Paulo, estas pragas têm causado severos prejuízos. O objetivo desse trabalho foi comparar a produção dos cafeeiros entre uma área infestada e outra não infestada. As amostras nas parcelas foram coletadas processadas. Os nematóides foram identificados e quantificados. A identificação das espécies de Meloidoigine foi efetuada com base na morfologia do padrão perineal e da região labial dos machos, aos microscópicos óptico comum e eletrônico de varredura e pelo fenótipo isoenzimático para esterase. Os resultados mostraram que Meloidoigine foi o nematóide encontrado nos cafeeiros. O estudo morfológico e bioquímico da população desse nematóide revelou que se trata de uma espécie ainda não descrita. A produção da área infestada foi 24% menor do que a área não infestada. Palavra-chave: nematóide Coffea arábica, perdas. Então a gente viu um resumo da área biológicas, que obviamente não é minha área, mas a gente consegue perceber exatamente do que se trata o trabalho. Primeiro ele começa com uma visão geral do tema. Ele diz: os nematóides de galha estão entre as principais pragas do cafeeiro no Brasil. Ele está dizendo com o que ele vai trabalhar quando ele coloca essa frase. Você sabe que você trabalha sobre os nematóides de galha, como praga nos cafeeiros brasileiros. Depois ele continua. Ele te dá uma justificativa e como ele vai trabalhar esse tema. Ele diz que na região geoeconômica de Marília, essas pragas têm causado severos prejuízos. Então ele está dizendo, olha, eu vou trabalhar isso porque essas pragas precisam ser estudadas pelos prejuízos que elas estão oferecendo às regiões geoeconômicas de Marília. Depois ele diz o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é dizer que se essa praga realmente é responsável pela produção de café nessa região. O objetivo do trabalho é demonstrar se isso é verdade ou não. Depois ele fala das amostras. Então ele está dizendo qual foi o método utilizado para ele conseguir esse objetivo. Ele vai lá e coleta umas amostras. Não precisa entender nada de biologia para perceber que ele está fazendo isso no trabalho dele. Depois ele continua. Os resultados mostraram que a praga foi o nematóide encontrado nos cafeeiros. Então ele diz, depois da coleta que ele fez, usando a metodologia, o que aconteceu. E por final, quando ele diz a produção da área infestada foi 24% menor do que a área não infestada, ele está dizendo a conclusão. Ele está dizendo que sim, o objetivo do trabalho foi atingido. Eu consegui mostrar que neste caso a produção da área infestada foi 24% menor do que a área não infestada. Então veja, é um resumo sucinto de uma área que não precisa ser especialista no assunto para a gente entender qual é o começo, o meio e o fim do trabalho. Então esse é um exemplo de um bom resumo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos ficar no próximo vídeo.